Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Feriadão aí, algumas pessoas passeando, outras pessoas estudando e trabalhando. E eu aproveitando para fazer mais uma live. Essa live hoje especial, fiz um convite, professor Marcelo Tassinari. Bom dia, Beltrate Cosmético. E eu tava pensando em que tema escolher, né? Porque cada live que eu faço, eu busco inspiração. São pessoas que eu tô começando a fazer amizade, ter contato agora. E ele prontamente, o professor Marcelo Tassinari, me atendeu. Rapidamente ele me atendeu. Bom dia, professor Marcelo. Tudo bom? Então, toda live, como eu estava falando, eu procuro uma inspiração para saber sobre que tema, né? E eu, como uma advogada iniciante na área previdenciária, né? A gente gosta de ouvir conselhos de quem já está atuando há muito mais tempo. Se eu não me engano, o professor Marcelo também atua na área trabalhista, pelo que eu vi da live ontem, né? Tenho acompanhado algumas lives dele em outros canais, né? No canal Mente Quântica. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele, assim, de conhecê-lo, né? E eu sei que ele faz live em outros canais, depois ele vai estar explicando direitinho. Mas hoje a gente vai falar sobre dicas essenciais, dicas que a gente tem que agarrar, né, observar, para que a gente possa desempenhar um trabalho de qualidade, um trabalho efetivo, eficaz, que a gente possa buscar garantir esse direito do cliente de forma rápida, correta e adequada, né, no tempo mais rápido possível. Então eu vou estar chamando ele aqui, pessoal, para ele estar se apresentando, tá ok? E a gente vai conversar um pouquinho. Eu anotei algumas coisas aqui, algumas perguntas, algumas dicas também que eu pensei, né? E vou estar aqui nesse bate-bola com ele, nessa conversa animada, nesse bate-papo descontraído. Então vou estar chamando aqui, professor. Deixa eu ver aqui. Professor Marcelo. Já chamei. Olá! Seja Bom bem-vindo. dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Prazer, viu, professor Marcelo, tê-lo aqui a primeira vez, tendo esse contato. A Coisa boa. primeira, a primeira vez foi pelas lives do canal Mente Quântica, porque eu observei que lá, nesse canal, né, não aborda só o direito, né, mas outras áreas, né, nutrição, ao conhecimento, né, a parte de meditação, música, O aborda. canal Mente Quântica é um canal de qualidade de vida. É um canal de qualidade de vida. E dentre a qualidade de vida, a Kênia, que é a coordenadora do canal, ela escolheu também tratar sobre direitos das pessoas de uma forma genérica, né? De uma forma genérica, direitos das pessoas de uma forma genérica. Aí vieram as lives transformadoras. Bom dia, Musa Monique Dias, tudo bem? Tá entrando, o pessoal tá entrando. David, bom dia, tudo bom? E o outro canal, professor, vai divulgando assim os seus canais, né? Que o senhor costuma fazer lives também por rádio, mas também através do Instagram, né? Ao mesmo tempo, né? Tem a Sim. transmissão no Instagram. Quais são os David, outros canais? bom dia. Gente, assim, ó, eu atuo no canal Mente Quântica, domingos à noite, 9 da noite, projeto Lives Transformadoras, né? Que Agora teve ontem, que o, teve pro- ontem. o projeto Lives agora faz um recesso, antecipou o recesso de fim de ano, a Sim, pedido da coordenadora do canal, a Kênia, antecipou o recesso, mas voltamos com força total final de janeiro, começo de fevereiro, já está previsto o retorno. certo. Também no canal Águiaflix, @Águiaflix no Instagram. Aí ela é mais direcionada
A live de domingo é uma live mais simples, é uma linguagem mais informal, é uma linguagem que é mais direcionada assim, a seguidores em geral. Já na quarta de manhã nós tratamos de problemas reais dos escritórios. No Ah, Águia, sim. no arroba Aguiaflix é eu, a doutora Luciana Pereira da Costa e a doutora Elza Fernanda. E nós tratamos lá de casos práticos dos escritórios. E aí nós vamos e às vezes é um problema que está no escritório de um e de outro, ou de outro, sabe? E nós resolvendo esse problema ao vivo, nós acabamos. E é bom que tira a dúvida também de quem pode estar passando por situação bem semelhante, né? Já auxilia, né? E sexta de manhã, aí também das 8, quarta das 8 às 9, canal Aguiaflix. E sexta-feira de manhã é o programa na rádio, aqui é o Previdência Interativa, onde as pessoas vão mandando as suas perguntas e a gente vai respondendo. E ali aí tem um misto de advogado, com segurado, com pessoas da comunidade que vão mandando as perguntas através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, através do WhatsApp também, porque lá se abre o WhatsApp, né? E as pessoas vão mandando Sim. perguntas e a gente vai respondendo ali, né? As dúvidas. Previdência interativa. Previdência interativa, que a ideia é essa, é a interatividade, entendeu? Essa é a ideia. Ah, que Né? bom, professor. O senhor até fez o convite, vou acompanhar agora mais. Então, professor, eu estava parada na advocacia, alguns problemas pessoais, também estava tentando concurso, mas não consegui com êxito. Alguns concursos que eu estava estudando não teve, não aconteceu, né? Que seria para o INSS. Tá? Fiz também pós nesse período, estava estudando, fazendo pós. Mas, assim, eu senti que eu tinha que voltar a exercer a advocacia. Mas as áreas para as quais eu estava trabalhando anteriormente, assim, eu não estava me sentindo muito bem, não estava me encontrando. Não era o meu chamado essas áreas. Sim, Então, a partir da pandemia, eu comecei a acompanhar, né, lives, algumas semanas gratuitas, que muitos colegas, né, que já estão há bastante tempo atuando, disponibilizam. E aí eu fui me interessando cada vez mais pela área previdenciária. E como, por ser um ramo do direito social, eu me encontrei mais, né? Eu me senti melhor com essa matéria, né? E aí continuei estudando em 2020, até que eu decidi, né, em 2021 agora, realmente iniciar na área agarrar com tudo. E aí eu fui vendo, meu Deus, é muita responsabilidade, porque a gente está lidando, né, com a vida das sim. pessoas, com a manutenção das pessoas, né? O essencial para elas viverem. E aí a responsabilidade está estudando todo o tempo. Então fiz alguns cursos rápidos, porque não daria tempo assim para uma pós mais longa para começar a atuar. Né? Comecei a atuar, comecei a ver também a questão das redes sociais, né? Mas por enquanto eu estou mais assim ligada ao Instagram, mas eu sei que também tem que atuar também por outras redes. Por exemplo, o outro aplicativo, que eu não vou falar o nome aqui, que não pode falar, eu não estou utilizando, mas vou ter que aprender, porque cada rede tem sua linguagem. A partir daí, eu já atraí clientes, entendeu? Que as pessoas não imaginam, né? Que a gente possa atrair esses clientes através da plataforma do Instagram ou outras redes sociais, mas uma divulgação do seu trabalho também, é uma integração também com os colegas, né? A gente aprende muito, até o momento que eu pensei assim, outras colegas estavam falando, Alessandra, inicie as lives, eu falei, não, ainda não estou preparada não para live não, por favor. Mas por que, Alessandra? Tu já está sabendo? Eu digo, não, eu estudo todos os dias e eu percebo que tem que estudar cada vez mais. E eu iniciei, né? Até o momento que eu senti que eu tinha que iniciar e eu me senti bem. Assim, as duas primeiras não muito, professor. Não, não muito, assim, não muito confortável, né? É tudo novo.
Mas não é pela questão, como eu falei na live anterior, não pela questão da exposição da minha figura, mas de passar uma informação precisa, correta. Essa que era a minha preocupação. Então eu pensei assim, por que não começar a fazer lives, entrevistas com pessoas que já vêm atuando, né? Que podem estar auxiliando as pessoas em casa, Claro. respondendo, tirando dúvidas, entendeu? Levando informação. É outra maneira de levar informação. Porque só fazendo post, só fazendo vídeo, eu falei, não é o suficiente, entendeu? A gente percebe. Para levar atrair mais, é necessário as lives. E aí eu iniciei, né, com a doutora Eleusa, que abriu as portas para mim, né? Que é uma Fantástico. graça de pessoa, pessoa maravilhosa, muito humilde, tem muitos anos atuando, né? Com a cara e com a coragem, foi para São Paulo, ela contou a história dela, enfrentou tanta coisa e estudando, 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 e com 4 filhos, né? Não foi fácil. E ela ainda me auxilia, viu, professor? Quando eu tenho dúvida, socorro, Eleusa, por favor, como é que é isso aqui? Mas Pois é, sabe que o direito social tem muito disso, né? Quem atua em direito social tem, primeiro, a responsabilidade de trazer uma melhora na qualidade de vida das pessoas, né? sim, Seja na concessão de um benefício, né, que tire a pessoa de um estado de miserabilidade, muitas vezes, seja na melhora da renda dessa pessoa, né, que também aumenta o valor do benefício, né? Então, o direito social tem muito disso, tem a responsabilidade. Por outro lado, tem a satisfação quando você tem o resultado, você vê que você mudou a vida daquela pessoa, né? Então, verdade. eu acho que talvez seja isso que te atraiu no direito previdenciário, né? Você tem aquela satisfação de trazer o resultado. Você auxilia e a pessoa também, né? E tem uma questão assim, ó, claro, é muito responsável. A questão dos posts, né? Eu tenho visto, assim, em sua grande maioria, posts de muita qualidade, mas eventualmente tem que cuidar com a desinformação ou com a informação mal prestada, né? Sim. Então, a pessoa faz um post lá, por exemplo, esses dias eu entrei para assistir porque me chamou a atenção um vídeo no YouTube que dizia assim, acabou a aposentadoria por idade. Não. Aí eu fui assistir, eu já estava com quase 15 minutos de vídeo e não entrava no tema. E eu vejo assim que temos algumas pessoas, algumas empresas no YouTube fazendo vídeos com o intuito de agregar seguidores, não de gerar informação. Porque, na verdade, por que eu quis assistir? Eu queria entender qual era o ponto de vista do colega, né? Porque, na Sim. verdade, não acabou a aposentadoria por idade, né? Na verdade, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Ela se mantém por umas regras de transição, mas Isso. foi a aposentadoria pura por tempo de contribuição. Então, nesse sentido que mudou, né? E aí eu fui assistir, então assim, eu achei de uma forma assim, cada um tem a sua forma de atuar, né? Mas eu achei assim, não, a gente não pode fazer chamadas populistas assim para agregar, para as pessoas simplesmente assistirem. Eu acho que não é o caminho. O caminho é tu levar a informação correta. Tu pode mudar assim, ó, a aposentadoria por idade mudou, acabou a aposentadoria por tempo. Veja os critérios, veja os requisitos para o benefício assistencial, mas trazer a informação correta, não chamar a pessoa. Aí eu fui olhar aquele vídeo, já tinha 17 mil visualizações. Puxa, Entendeu? Mas aí, claro, porque na verdade ele trouxe como tema algo que não existe. coloca E uma isso casinha falsa, né? Seria isso. uma chamada falsa, entendeu? E aí eu estava com 15 minutos e não se falava no tema, falava outras coisas, fazia propaganda do escritório. Eu acho que não é por aí, entendeu? Eu acho que o que a gente Entendi. pode fazer sempre aqui é contribuir. Eu acho que os advogados previdenciaristas, eles estão cada vez mais conscientes que eles não são concorrentes.
Não. Isso é uma coisa que eu trabalho muito na minha mente, assim, eu tenho muito isso comigo. E não é de hoje que eu faço esse tipo de informação aqui. Agora, na pandemia, teve o boom das lives, né? Na pandemia teve o boom das lives. Muitas, eu acompanhei muita coisa. E Por se isso que me aprendeu, despertou. e se aprendeu muito, que coisa boa, né? Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? A Para pandemia. cada post que eu faço, eu tenho que dar uma estudada antes. Não, é importante. Para não É escrever importante. bobagem. Exato. E assim eu vou copiar a Eleusa, que vou contar um pouquinho como eu comecei no penitenciário, tá? Isso que eu ia Eu, perguntar para você se apresentar e contar a sua história. Exatamente. Pode, fique à vontade. então tá, gente, meu nome é Marcelo Tassinari, eu sou advogado aqui no Rio Grande do Sul, tá? O nosso escritório é um escritório familiar aqui em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, distante a 1 hora da capital, né, Porto Alegre. E nós aqui, eu era servidor público no município vizinho, município de Portão. Fui servidor público por 7 anos e saí do serviço público para advogar. Né? Fiz o caminho inverso. As pessoas normalmente começam advogando, depois vão para o serviço público. Né? E eu fiz o caminho inverso. Eu saí do serviço público para advogar. E não tinha a pretensão de trabalhar com previdenciário na época. Não tinha. Tinha o conhecimento do direito do servidor público, hoje eu atuo bastante nisso, né? Inclusive prestando assessoria a algumas entidades, como o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Portão, o Sindicato dos Servidores Municipais de Harmonia, da cidade de Harmonia também, e atuo bastante com o servidor público, mas o direito previdenciário, nós estamos em 2021, há Sim. 19 anos, em 2002, ele meio que cai assim para dentro do escritório em um chamado, não se chamava assim na época, mas eu vou usar o nome de hoje, em um pente fino. E um Ah, na pente, época. Ah, sim. porque o que aconteceu? Aqui na cidade, em 2002, em São Sebastião do Caí, houve uma substituição dos médicos peritos, né? Vieram novos médicos peritos. E esses novos médicos peritos reavaliaram todos os benefícios em manutenção na agência. E Principalmente por incapacidade, professor. exatamente. E aí começou a ter a alta. E as pessoas começaram a chegar no escritório com a cartinha do INSS. O que você vai fazer? Você vai mandar as pessoas embora? Não, você vai pegar e vai estudar o caso, vai analisar, vai ver o que é o caso. Como E assim, defender, né? posso te chamar de Alessandra? Pode, à vontade. E Pode assim, chamar. Alessandra, como tu estás fazendo agora com responsabilidade, eu peguei aqui, não, vou estudar isso aqui. Peguei, chamei a pessoa, fiz uma procuração, e aí tocou tudo bem no início mesmo. Fui solicitar cópia do administrativo no INSS, né? E aí fui estudar o tema. Né? Na O época a senhor gente não pediu essa tinha. cópia, o senhor pediu à distância, o senhor pediu pelo portal do meu INSS essa cópia do processo? Lá em 2002 a gente não tinha isso. Tu tinha que ir Ah, na era na agência. agência. Era na Na agência. agência. Aí eu Mas fui lá na agora já agência, solicitei tem. a cópia. Fui lá na agência, solicitei a cópia, tudo certinho. E fui estudar. Só que aí não tinha essa variedade de informações que a gente tem hoje através das redes sociais, através do. Eu fui comprar um livro. Eu me lembro que eu fui na livraria em Porto Alegre, lá na antiga livraria Saraiva, fui lá fazer a compra do livro, um livro de área previdenciária, comprei uns dois, comprei um específico para benefício por incapacidade e Sim. comprei um livro de previdenciário. E aí, estando lá, comecei a pesquisar cursos e fui fazer um curso em direito previdenciário, hoje não existe mais, é a antiga faculdade de IDC em Porto Alegre, e fui fazer um curso noturno. E aí fui me inteirando, comecei por benefício e por incapacidade a atuar. E hoje Sim. tem colegas e escritórios que não querem atuar com benefício por incapacidade. Né?
Qual o Porque principal motivo, professor, para não querer? Fale na questão financeira, né? Mas eu acho que o previdenciário não envolve isso. Não envolve só isso. Tu tem que ter o retorno financeiro, tu tem que ter o pagamento de honorários, tudo, né? Mas tem o lado social. Você não vai pode deixar a pessoa sem emenda porque você vai ganhar pouco, né? Aí eu tenho uma história de 2005 para contar também aqui. E chegou um rapaz lá, ele tinha uma lesão de tornozelo e ele teve 90 dias de atestado e o INSS só pagou 60. E aí ele teve que se reapresentar ao trabalho. Depois dos 90 dias, ele ficou 30 dias sem emenda, não recebeu nem da empresa, nem do INSS. E ele chegou lá no escritório para a gente fazer, para eu atendê-lo, em 2005 já estava 3 anos no previdenciário. E aí já estava bem habilitado, já estava começando, inclusive, a minha pós de previdenciário na SMARF do Rio Grande do Sul. E da primeira turma aqui do Rio Grande do Está Sul. tendo até pós, professor, por aqui, só que eu meio que dormi um pouquinho. Perdeu E o aí eu início. ainda estou vendo se eu consigo a vaga. Ela vai abranger trabalhista e previdenciário. E Entendeu? Tem que aí, estar tudo nessa... ok com a ordem. Aí, estando tudo ok com a ordem aqui no Maranhão, pronto. Aí você faz. E está tendo criminal também. Sendo e oferecido essas aí, duas. com esse cliente, ele chegou, ele me trouxe a documentação, eu verifiquei os atestados médicos, verifiquei o exame de raio-x, tudo certinho, o laudo médico, comprovou a lesão. Vi que ele recebeu por 60 dias pelo INSS, né? Vi que ele voltou a trabalhar só 90 dias depois, conforme o atestado do médico dele. E aí eu coletei tudo, vamos fazer aqui, vamos fazer o processo, né? Peguei a procuração, peguei cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência, tudo certinho. E ele assinou tudo. Quando ele terminou de assinar, ele olhou para mim e disse assim, estou olhando aqui o contrato, o senhor vai me cobrar 20%. Isso, 20%. Aí ele disse assim, mas eu, na época, 2005, tá? Mas eu tenho que receber R$ 600 só. O senhor vai me cobrar só R$ 120? Eu disse, bom, vou te cobrar só R$ 120. Aí ele olhou pra mim assim, Achou estranho, né, professor? aí ele disse assim, tá, mas me diz uma coisa, disse assim, por que o senhor vai fazer o processo? Ele perguntou, por que o senhor vai fazer o Por que você processo está então, fazendo isso por mim, né? se eu vou ganhar, se eu vou pagar tão pouco? Ele disse assim, tá, mas me diz uma coisa, assim, esses R$ 600 é o seu salário do mês? Ele disse, tá, então, mas tu tá um mês, eu disse pra ele, tu tá um mês sem pagar luz, tá um mês sem pagar água, tá um mês sem pagar o mercadinho, se tu paga aluguel, tu tá um mês sem pagar o aluguel. Pra ti, cara, pra mim, eu vejo o seguinte, pra ti é um mês de renda. E pra mim, o que eu vou fazer? Eu disse assim, Um a é o, mais. é o teu direito e a minha proporção é essa. Eu vou fazer sim. Tu não tá precisando desse dinheiro? Estou, tô procurando porque eu tô precisando. Então vamos fazer, tá? Aí eu fiz o processo, ele fez a perícia médica, o médico confirmou os 90 dias, o INSS pagou os 30 dias, depois não recorreu, deu a sentença, o INSS pagou os 30 dias, tudo certinho. Aí quando ele recebeu, assim, eu descontei lá os 20%, ele me pagou. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu vou lhe falar uma coisa agora, eu não acreditei muito quando o senhor pegou o processo. Por que não? Ah, doutor, eu vou lhe ser bem franco. Eu procurei 5 escritórios de advocacia e nenhum quis fazer porque era muito pouco. Tô entendendo. E eu disse, tá, mas eu vou te dizer uma coisa. Bom, aqui eu vou te dizer aquilo que eu já te disse. Para ti não fazia falta esse dinheiro bárbaro? Claro que fazia, eu estou com o aluguel atrasado, agora eu vou botar em dia, tudo certinho. Assim. Então, né? Ele disse assim, mas eu acho que o que eu estou lhe pagando aqui não paga nem as despesas do processo. Eu disse, nem fiz essa conta, provavelmente não, eu disse assim para ele. Mas era o teu mês de trabalho, não era? Era. Então, para mim, o que valeu foi isso. E ele foi embora. Isso foi em 2006, já quando ele recebeu. E de lá para cá, esse cliente me trouxe mais de 30 pessoas para eu Isso que eu fazer. imaginei. E uma dessas pessoas, só uma, tá? Todas me deram honorários, mas só uma dessas, o processo me rendeu R$ 13.000 em honorários.
Então, quando eu falo nas lives, sempre assim, ó, semeie o bem, plante, faça, doa, faça o seu melhor, é porque você colhe, né? Retorna Você tudo, colhe. professor, tanto de bom como de ruim. Então, Eu com tenho certeza. estudado sobre autoconhecimento, essa parte do autoconhecimento, né? Então você tem, Alessandra, que plantar sempre, fazer sempre o seu melhor. Ah, eu peguei aqui um salário maternidade. Salário maternidade são 4 meses de benefício, é valor mínimo, dá 4.400. O INSS ainda faz retenção de quando paga acumulado, faz retenção de imposto de renda, faz retenção de previdência. E aí a pessoa ainda vai receber 3.500 e vão receber R$ 700 por esse processo. Eu disse, faz porque é relevante para a vida daquela pessoa. Entendeu? O Assim como você. seguro-desemprego também é pouquinho, professor, que é o seguro-desemprego do pescador. Pois É é. pouquinho. Teve pescador que me procurou, né? Porque praticamente, assim, off, né, professor? Como é que chama? A colônia, né? O Sim. sindicato. Queria ficar quase todo o seguro dele. Eu falei, não tá muito correto isso aí, não. No máximo eu te cobraria um valor de no máximo. E ele ia receber por 4 meses, seria 4.400. Eu digo que é praticamente todo o teu seguro defesa, isso aí não tá correto, não. Tá te explorando. Não aceita, não. Porque assim, eu não interferi porque ele já tinha, né? Sim, sim. Pedido sido feito pelo presidente, né? Presidente. Então eu só dei o toque para ele, né? Correto não tá, não. Tá um pouquinho E na, exagerado. e na verdade, assim, o que, que eu vejo, né? Eu vejo que é possível você trabalhar com direito social e prestar o melhor serviço possível, porque isso gera, isso com o tempo, isso gera as pessoas se vinculam de uma certa forma a ti se você fizer. Você que é jovem advogado, está começando agora, você fizer um atendimento acolhedor, vamos dizer assim, respeitando o direito dele, cobrando seus honorários conforme determina, não sei como é que é a tabela da ordem aí, né? Mas cobrando seus Sim, honorários conforme determina a tabela, bem direitinho, faz seu trabalho bem feito. Ah, mas sim. aí a pessoa não vai, né? Não, cobra direitinho, faz o seu trabalho bem feito. Ganhei pouquinho nesse, não tem problema. Não tem problema. Essa A pessoa, melhor ela vai, propaganda ainda é a boca, né, professor? Essa é a melhor. ela vai reconhecer o seu trabalho, entendeu? E mais, vamos mais longe ainda. Se você faz o seu trabalho para esse pescador e cobra os seus honorários direitinho e ele não lhe recomenda, tudo bem. Ah, ele não gostou do seu serviço, ele achou que foi muito caro. Não tem problema, porque assim, ó, se você fizer tudo direitinho, o fato dele não gostar do seu trabalho, não gostar do seu atendimento é um problema dele. Claro que você começa a identificar e você, com o tempo, vai melhorando a sua forma de prestar o seu serviço. Você que vai verificar como é que você vai prestar o seu serviço de acordo com a sua clientela, né? Seja sempre acolhedor, né? Qual é a cidade? Eu não sei onde é que é a sua São cidade. Luís, São Luís, a capital do Maranhão. Tá. E eu tenho certeza, São Luís tem morador de rua. Tem. Tem. E provavelmente deve ter morador de rua com mais de 65 anos. Agora tem bastante também que a gente vê, professor, venezuelano. Ah, venezuelano. Com Sim, vocês criança. também perto, né? Então, assim, ó, você tem assim uma situação, por exemplo, eu já vi, a gente já atendeu aqui um morador de rua, né? Que tinha direito a benefício assistencial, não tinha nem documentos, você tem que providenciar os documentos dele primeiro. A gente já atendeu aqui pessoas com deficiência que não tinham direito a benefício de previdenciário, mas tinha direito a benefício assistencial, tinha direito a LOAS. O que eu vejo aí também para o Nordeste, que acontece bastante, é muito idoso, muitas pessoas do meio rural
recebendo benefício assistencial ao invés de aposentadoria rural. Sim. Né? Eu vi esses dias a minha querida Lívia lá comentando que às vezes ela vai Sim, ela está coordenando até após. Ela é de É, Bacabal, né? Não é isso? isso. A Lívia comentando que ela vai no interior, vai nas cidades, aí ela fala, eu já estou aposentado, conversa, já está aposentado. Já estou, doutor, estou aposentado. Aí ela pergunta assim, o senhor recebe 13º? Ah, não, doutora, a minha aposentadoria é aquela que não tem 13º. Ah, que idade o senhor tem? Ah, eu tenho 62, 63, 65. Tá, então vamos arrumar isso aí. Vamos passar para uma que tem 13º. Eles Porque, confundem, professor, o LOAS, né? O sim, benefício assistencial BPC LOAS, com uma aposentadoria. Realmente tem esse equívoco. Tem esse equívoco. é, Acontece mesmo. Já conversei até com uma moça que de vez em quando faz minha unha. Eu falei, mas você está recebendo LOAS? Isso não é aposentadoria. Eu converso com ela. sim, Onde a gente vai, com quem a gente tem contato, a gente está sempre passando a informação. Ela, acredito que iniciou como deficiente, né? Que ela teve uma lesão na moto, sim, né? Perdeu essa parte aqui do calcanhar como é que chama? Na descarga da moto, né? sim. E aí ela até teve acesso também a ônibus, aquela carteirinha especial de ônibus, Sim, né? Hoje deficiente. ela já tá idosa, mas aí eu já conversei com ela, mas ainda não consegui convencer de olhar. Não, mas eu não tenho contribuição suficiente. Eu digo, mas vamos ver aqui teu CNIS, mas tem pessoas resistentes, né? Mas já orientei. Como você não recebe o 13º, não é aposentadoria. Não, Não, e não tem uma questão confunda. que essas pessoas. Então, te trazendo até uma informação, se já não te trouxeram, essa pessoa ela pode pagar, se ela quiser, Como enquanto recebe facultativo? facultativo. Não pode ser MEI, não Mas pode ser baixa MEI. renda 5%, professor, ou 11%? Pode ser 5%, mas aí tem que se enquadrar nos critérios do segurado de baixa renda. Tem que fazer a inscrição no CadÚnico, tá? E a família tem que se enquadrar naqueles critérios de baixa renda. Se não se enquadrar nos critérios de baixa renda, não pode pagar 5, aí paga 11. Tá? Mas assim, não façam MEI. Não façam MEI para ela, entendeu? Por quê? Porque o MEI significa exercício de atividade remunerada. Se ela exerce atividade remunerada, ela não tem direito ao benefício essencial. Então não pode ser MEI, entendeu? Então, assim, Entendi. Tem que ter é cuidado. assim que a gente vai conversando com as pessoas e passando as informações e os clientes vêm chegando. Ah, Certo. aí a Alessandra pode me dizer, não, mas eu não tenho muito cliente, não tem problema, você começa com um. Eu já Você, estou começando com uma já, uma pensão por morte. você começa com um. Ninguém começa assim, olha, eu cheguei aqui no INSS, eu peguei 10 processos começando. Não, todo mundo começa com um. Até mesmo Sim. aquele seu colega lá, que tem um mega escritório, ele começou com um. Ou ele começou trabalhando para alguém. E quando ele saiu desse escritório grande que ele trabalhava para abrir o dele, ele levou um. Mas ele levou um escritório grande. Não, tudo bem. Mas todo mundo começa com um. Então a pessoa tem que dizer, pois é, mas eu sou pequeno aqui. Porque as pessoas me perguntam, o senhor está em São Sebastião do Caí, uma cidade que tem cerca de 30 mil habitantes. Como é que o senhor foi desenvolvendo esse ramo previdenciário? Assim, comecei com um. E comecei com um auxílio-doença. Né? E aí faz aquele certinho, aí aquele auxílio-doença vai indicar outro. Aí aquele outro auxílio-doença vai trazer alguém de aposentadoria. É Aquele de verdade. aposentadoria vai trazer a mãe que quer revisar a pensão. E assim vai. Faz bem Concordo. direitinho, faz com cuidado, com responsabilidade, atende bem, procura ver a necessidade, pergunta tudo, porque ontem mesmo, eu e a doutora Luciana na live comentando, eu tive que espremer o cliente para ele dizer que ele tinha feito uma reclamatória trabalhista. Porque O eu senhor vi, está atuando também com trabalhista, né, professor? na verdade, nosso escritório aqui, assim, o nosso escritório ele é eminentemente previdenciário, e eu tenho, assim, nós temos parcerias que atuam em outras áreas.
né? Depois eu vou perguntar mais sobre essa questão de parcerias, porque eu anotei aqui algumas dicas, professor. O senhor já deu a primeira, que eu vou resumir aqui. Estudar as leis mais importantes, Constituição Federal, 8.203, que é a Lei de Benefícios, Sim, 8.212, que é a de custeio, o Decreto 3.048, de 99, sim, a emenda constitucional para ver essa questão das regras de transição, né? Também, perfeito. 103 de 2019, o decreto 10.410 de 2020. A gente, a gente falou sobre o LOAS, né? A lei 8742 de De 93. 93, a instrução normativa 77 de 2015 e dá sempre uma observada nos enunciados do Conselho CRPS, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você vai começar atuando, e o ideal é atuar na parte administrativa do INSS, Estou começando. eu vou dizer diferente. Você começa estudando pela IN77. IN 77. Começa pela instrução normativa, porque é essa que você vai poder discutir, essa que você vai poder debater dentro do INSS. E aí, você vai verificar o seguinte, que é essa que o servidor vai respeitar. Ele não vai olhar o 3.048, ele não vai olhar a 10.410 do decreto, ele não vai lá olhar a lei 8.213. Vai, Opa! ele Professor, vai olhar a ligar aqui na IN77. hora da live. Tentaram ligar aqui, meu Deus. Na hora da Ela, live. ela vai, ela vai, ele vai olhar, o servidor vai olhar a IN77, a IN77 de 2015, né? Professor, estão insistindo. Ah, meu Deus do céu. Professor, eu tenho recebido algumas ligações, eu acho que são bandidos, professor. Não sei se está acontecendo isso aí, mas é que está acontecendo muito. E eles insistem, eles ligam e ligam e ligam e ligam e você fica desligando. E aí não tem nem como eu assim bloquear o número agora. Tá até Fica difícil. tranquilo. A IN77, tá? É essa que você vai ter que focar bastante na parte administrativa. Mas é Certo. importante você estudar também a Lei 803, porque a IN, em alguns pontos, ela se excede na regulamentação. Mas, assim, se você quer saber quais os documentos rurais que o INSS vai aceitar, tá na IN 77. E Quais são ofício as, circular 46 também, né? Fala alguma quais da. são, quais são as provas da união estável? Está lá na IN 77. E assim você vai poder começar o seu trabalho na via administrativa caminhando em conjunto com o servidor, entendeu? Fazendo aquilo que o servidor pede. Não é possível. Não é possível que essa pessoa está fazendo isso agora, professor. É possível, é segunda-feira. O que o pessoal... é importante isso, tá? É você começar pela IN77, na via administrativa, porque você vai usar o decreto e vai usar a lei e vai usar a Constituição a partir do momento que você precisar fazer um recurso administrativo. Porque você não vai poder dizer para ele assim, não, mas a Lei 8.213 não diz isso, a Lei 8.213 não faz essa restrição. Para o servidor do INSS, ele vai ter que se embasar pelo princípio da legalidade, para ele a legalidade está na instrução normativa. Isso. Eu não posso É direito administrativo, né, professor? eu não Só permite, né? discriminá-lo. Eu não posso discriminá-lo porque ele, pelo princípio da legalidade, ele está adstrito a cumprir o que diz a ele. Então, se Exatamente. você quiser ter sucesso na concessão administrativa, você tem que dominar e conhecer a instrução normativa. Ah, são 700, quase 800 artigos, se não me engano. Sim, começa por ela. Ela vai estar bem detalhada, ela vai estar bem discriminada, ela vai estar bem explicada ali, né? Bom, mas eu vi que ela contraria o decreto. Isso você deixa para o recurso, né?
Eu vi que ela contraria a lei. Isso você deixa para o recurso. Ah, eu vi que ela contraria a Constituição Federal. Isso você deixa para o recurso. O que o servidor ele não vai poder fazer além da IN. Ele não vai poder. Se é isso que ele tem que te exigir determinado documento, né? Ele tem que exigir determinado documento, você não vai conseguir. Eu vou dar um exemplo, tá? Você Professor, qualquer coisa, se continuarem ligando aqui, eu abro uma nova live, não tem problema. Eu salvo essa primeira parte, abro e vou bloquear esses números, porque tá ficando chato já. Estão ligando aqui sem parar, porque isso é bandido. Isso aí não é pessoa me ligando. Isso é bandido. Mas qualquer coisa, se continuar, eu gravo a primeira parte, vou bloquear esses números e continuo a live. Entendeu? Marcação cerrada. Na hora da live, se é a hora que tá me ligando. Mas assim, o que eu ia te dizer, por exemplo, tá? Você vai encaminhar uma atividade especial, tá? Você vai encaminhar uma atividade especial. E trabalhou numa empresa que não tem mais, que a empresa já fechou, não tem o PPP. Não adianta você brigar com o servidor, porque o servidor, ele precisa do PPP para o reconhecimento da atividade especial. Isso vai ser uma briga, vai ser uma briga que você vai ter que fazer no Conselho de Recursos, no recurso administrativo, tá? Ou na via judicial, para conseguir uma perícia em empresas similares. Tu entendeu? Não adianta você forçar. Porque você tem que fazer porque a lei, o direito, porque a lei 8.213 não restringe ao PPP, porque nós temos a súmula, que pode ser por outro meio de prova no judiciário. E a maioria dos PPPs, né, professor, porque eu já acompanhei, assim, já observei, assim, porque assim, eu estou no escritório do meu irmão, também vendo a prática. Mas assim, sim, os clientes dele são clientes dele, certo? Sim. Para lá, eu estou levando já os meus clientes para ter essa orientação, porque eu falei, eu preciso, meu irmão, ter essa prática, tu vai ter que me ajudar nisso. Sim. Porque não basta só estudar, a gente tem que saber como resolver na hora. O que falar para o cliente, como atender. Não, eu preciso fazer uma auditoria, eu preciso fazer uma análise com mais calma, não dá para te dar uma resposta agora. Então, nem tudo é logo. De cara, você está respondendo para o cliente. E essa questão do PPP, dificilmente, eu vejo ele falando, dificilmente a empresa ou não fornece, ou fornece mal preenchido. Importante assim, que eu vejo, tá? Para o primeiro atendimento, solicitar as carteiras de trabalho do segurado, solicitar os carnês de pagamento que ele tiver. Se ele tiver a senha do meu INSS, já solicitar para ele a senha, porque você precisa baixar lá o extrato previdenciário, baixar o... Nós chamamos de CNIS. Chama? Extrato de crédito, é isso? Não, extrato previdenciário, extrato de vínculos, né? Sim, o CNIS. O CNIS. Porque você precisa saber, assim, verificar se os carnês dele já estão averbados, se os vínculos das carteiras de trabalho já estão averbados, né? E perguntar se ele exerceu atividades especiais nas empresas onde ele trabalhou. Porque se ele exerceu, você tem que solicitar para as empresas os PPPs, o perfil profissiográfico previdenciário. E eu sugiro que peça sempre de todas. Peça sempre de todas. Né? Todas que estiverem abertas, funcionando, você peça de todas. Porque às vezes você olha uma atividade e olha assim, essa atividade aqui não é especial. Você não sabe o ambiente de trabalho que ele estava trabalhando. Né? Ele era em serviços gerais aqui, né? Não, acho que não vai ser. Não, pede, porque daqui a pouco ele estava exposto a agente químico. Daqui a pouco ele estava exposto a agente biológico, era serviços gerais de limpeza. E você não sabe. De clínicas, né? De hospitais, né? Não, mas você pede de qualquer empresa. Ele trabalhou no escritório, nos serviços gerais. Pede. Porque você não sabe o que a empresa vai informar. Né? Certo. Então você tem que pedir esses formulários, esses documentos todos. Porque isso vai embasar o que você vai estudar para ele. Né?
E ontem nós falamos uma coisa na live que a gente tem feito aqui no Sul, e vocês podem fazer aí também pelo Brasil afora, é o seguinte: para benefício por incapacidade, solicitar o PPP da empresa se ele é segurado empregado. Para benefício por incapacidade. Por quê? Porque no PPP vai descrever as atividades que ele exerce na empresa. Tá? Então, por exemplo, vai descrever. Eu tive um caso aqui, eu contei ontem, né? Do entregador de jornal. Sim. E aí, fazendo um tratamento para câncer de próstata, e na perícia médica judicial, a médica perita entendeu o seguinte: não, para a atividade de entregador de jornal, ele não está incapaz. E aí eu conversei com ele e disse: doutor, mas eu sou entregador de jornal de moto, eu entrego de moto. Não é assim caminhando, entregando de casa em casa. Eu vou entregando de moto, eu tenho um roteiro, eu trabalho 6 horas por dia. Tem que cumprir esse roteiro de entrega, certo? Como é que eu vou provar isso? Eu pedi um PPP para a empresa forneceu me dizendo que ele trabalhava 6 horas diárias, fazendo entrega de jornais pelas cidades da região, utilizando moto, serviço, né, utilizando motocicletas, fazendo as entregas de motocicletas. E aí, aquilo que eu mencionei ontem na live, né? Eu fui entregar um recurso. E no recurso eu juntei o PPP. Nossa, doutor, no recurso judicial você foi juntar, no recurso nominado, no juizado? Juntei o PPP no recurso. Ah, mas já passou a fase de instrução. Juntei o PPP no recurso. E aí expliquei, olha, ele trabalha 6 horas por dia numa motocicleta, fazendo entregas, e ele está fazendo um tratamento para câncer de próstata. Esse fato não foi avaliado pela médica perita. Eu gostaria que o processo retornasse para a origem e ela respondesse se ele tem condições de trabalhar 6 horas diárias usando motocicleta. E aí a turma recursal recebeu o meu recurso, recebeu o meu PPP e determinou o retorno à origem para que ela respondesse o quesito complementar. E, de fato, o que aconteceu? Ela respondeu, entendeu que para entregas com motocicleta, sim, ele estaria incapaz, porque aí o tratamento é para câncer de próstata, ele estaria incapaz, não poderia ficar 6 horas sentado por dia, né? Porque ela entendeu como entregador aquele que está caminhando e entregando de casa em casa. Não, ele está de moto. Ele não está entregando o jornalzinho, ele está de moto. E aí, não, para isso está incapaz. Aí o juiz já muda a sentença. Já muda para a sentença de precedência. Já olha de outra forma. E o INSS já fez só um recurso porque ele ficou contrariado com o fato da turma ter aceito o PPP no recurso. No recurso administrativo. Só que isso é possível, sim, no âmbito do juizado. É possível, sim, você juntar documentos. Claro, você tem que estar atento que isso, eventualmente, pode modificar os efeitos financeiros. No meu caso, não modificou. Né? Voltou, foi reconhecida a incapacidade. Por quê? Porque havia nesse caso do câncer de próstata e do entregador de jornal com motocicleta, havia um erro de fato. Um erro de fato. A médica que avaliou... trabalho, né? Sobre a forma como ele desenvolvia o trabalho, né? A médica que avaliou não entendeu que a forma como ele desenvolvia o trabalho, exatamente. Pessoal, olha só... se vocês tiverem dúvidas, podem estar enviando as dúvidas que eu vou estar aqui perguntando, viu? Para o professor, fiquem à vontade, viu? A gente está dando assim umas pinceladas em alguns detalhes, né? Casos práticos, mas o tema, assim, são sobre essas dicas para quem está começando a atuar como eu na área administrativa, a priori, né? Mas uma hora eu vou precisar judicializar, vai acontecer um caso ou outro que eu vou precisar. Então, professor, o senhor até falou anteriormente sobre a questão que o senhor pegou um benefício por incapacidade temporária, um auxílio-doença, né? E teve que fazer aquele estudo sobre o caso. Então, uma das coisas que eu fiz logo, né? Eu digo, antes de eu iniciar a advocacia, eu tenho que estudar. Então, eu comecei a fazer alguns cursos rápidos, como eu falei.
Se eu fosse esperar 1 ano e meio, 2 anos, vamos dizer assim, para uma pós-graduação, ia demorar muito fazer esse atendimento. É uma coisa que não dá para esperar. Então, eu iniciei com alguns cursos práticos e rápidos, principalmente focando na área administrativa, que era por onde eu estava pretendendo iniciar, né? Professor, e o senhor falou sobre essa questão aí agora, nesse caso, que eu coloquei aqui também como dica. Recorrer das negativas do INSS, não se conformar com essas negativas, né? O senhor recorreu, sim, né? E pediu essa juntada desse PPP, né? Que o senhor acabou de falar. Outra coisa que eu anotei aqui é sempre se preocupar mais com o cliente. Então, buscar alcançar esse benefício de forma mais rápida, mais célere para o cliente, não pensando no que eu vou receber, né? Sabe que esses dias eu comentei, eu tive um cliente que no fim ele aceitou uma aposentadoria e aquilo de uma certa forma não me satisfez porque eu entendia que o resultado poderia ser melhor, mas eu tinha que estar atento à necessidade dele, ele precisava daquele benefício com urgência. Então, ele não podia esperar, né, professor? Eu acabei aceitando um acordo na via judicial, porque o cliente estava necessitado. Então, assim, eu vou aceitar, assim, ó. Aí, por uma cautela, eu fiz um termo de responsabilidade, onde eu expliquei para ele que poderia haver um resultado melhor se o feito prosseguisse, se o processo seguisse, mas que ele estava abrindo mão de discutir o direito em face da necessidade. Eu fiz um documento para não ter responsabilidade por isso, né? É sempre bom ter essa cautela, deixar tudo bem claro, né, professor? Exatamente, bem transparente, né? Vou pegar essa dica aqui, fazer um termo de responsabilidade quando o cliente tem uma necessidade. Quando o cliente resolve abrir mão de um direito, onde você, no processo, vai ter que peticionar desistindo de um recurso, abrindo mão de um prazo recursal, firmando um acordo com o INSS no processo, né, no processo judicial, você sim pegar a ciência do seu cliente para que ele depois não diga, pois é, mas ele não me explicou isso, né? Que ia ser assim, né? Que eu ia perder, depois eu não ia poder discutir. E deixar bem claro, olha, você está renunciando a um recurso aqui. Você está abrindo mão de discutir isso aqui, então você não pode mais discutir. Não pode se arrepender e depois querer questionar, né, qualquer coisa. Já aconteceu. Te dando assim, são 19 anos de trabalho com previdência e te digo assim, já aconteceu de cliente ter pressa, eu preciso agora, só vem cá, deixa eu te deixar bem claro aqui, faz o termo, coloca tudo direitinho lá, e aí a pessoa assina e diz, tá, doutor, agora eu quero receber aquele atrasado, bom, aquele atrasado tu abriu mão. Por isso que é bom conversar e explicar tudo que está perdendo. Neste caso, o que aconteceu nesse caso concreto? Para explicar bem direitinho. A pessoa tinha direito a um benefício em março de 2020. E ela fez um novo requerimento em setembro de 2020, 6 meses depois. Nós fizemos a ação judicial e na ação judicial eu pedi o benefício desde março, do primeiro requerimento. E o INSS formulou uma proposta de acordo para pagar o benefício a partir de setembro. Ou seja, ele teria que abrir mão do período de março a setembro. São 6 meses. Eu sabia que ele estava necessitado. Eu chamei ele, olha aqui, era Nilson aqui. Tu quer o benefício para o mês que vem? Tu tem que abrir mão de 6 meses de pagamento. Eu posso discutir esses 6 meses. Mas isso, até eu conseguir uma tutela, vai dar para o ano que vem. Professor, isso seria considerado os retroativos? Na verdade, seria o pagamento desde o início do primeiro requerimento. Né? Aí ele disse assim, não, eu tenho pressa, eu preciso de dinheiro. Tá bom. Então, tu assina aqui, que tu não vai receber os 6 meses depois. Passou. Implantaram o benefício, ele recebeu, daí um dia ele veio com a esposa para saber quando que ele recebeu os atrasados. Então, olha. Meu Deus! Deixa eu te explicar, tu vai receber sim, vai ter RPV, vai ter um valor para receber,
Mas eu quero te lembrar que tu abriu mão de 6 meses. Como assim, doutor? A esposa saltou, né? Aí se ele não te explicou, então deixa eu te explicar. Ele fez assim, 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 e mostrei o documento que ele assinou. Ela olhava para ele braba, assim, sabe? E disse assim, olha, ele abriu mão. E eu expliquei para ele, tá, mas não dá para voltar atrás nisso agora? Eu disse, não, agora não tem mais volta. Não há arrependimento. Não tem mais volta, ele abriu mão. Porque o que que acontece? Você fez uma proposta de acordo dentro do processo. Então, assim, ó, tá aí. E dá para fazer um processo novo para cobrar os 6 meses? Não dá. Ah, mas se eu disser que eu me enganei, disse, não, mas eu... Então tu procura outro advogado que tu não te enganou. E foi muito bem explicado aqui, tu assinou um documento aqui. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer Aqui isso. a pressa, às vezes, nem tinha tanta pressa, né? E aí passou umas 3 semanas, um colega me ligou dizendo assim, bah, doutor, ele esteve aqui, ele me explicou toda a situação, me falou, ele quer voltar atrás, agora eu expliquei para ele que não tem volta. Eu disse, muito obrigado. Nem todo colega é honesto assim contigo, né? Muito obrigado, assim, porque na verdade eu tenho um documento aqui em que ele abriu mão. Sim, ele falou que ele assinou um papel aí que ele abriu mão. Pois é, mas ele disse o seguinte, ele queria receber mais rápido do jeito. E eu expliquei para ele vai perder meio ano de salário. E ele abriu mão. Que pena. Olha só, tem uma perguntinha aqui, ó. Núbia Mello. Peraí, professor. Deixa eu subir aqui que é muita coisa. Sabe, me deixou um pouco atordoada esse pessoal ligando bem na hora. Fiquei um pouquinho atordoada. Uma segurada. Pode ler, professor. Se o senhor já achou, pode ler. Uma segurada pediu aposentadoria por idade em 2019, que foi negado. Porém, já tinha o tempo e a idade, só agora ela conseguiu, sozinha no administrativo, sem conhecimento. Não procurou advogado. Eu posso pleitear agora o direito aos atrasados de 2019 até agosto de 2021, quando realmente ela se aposentou? Pode sim. Você pode... Para vocês entenderem assim, a pessoa foi lá em 2019, pediu e não ganhou. E agora, em 2021, ela voltou lá em agosto, pediu de novo e ganhou. Mas a colega identificou que lá em 2019 ela já tinha direito. Pode fazer? Pode e deve. Deve fazer esse pedido retroativo. Isso se chama retroação da data de início do benefício. Tá? Da DE. A famosa retroação da DE. Você pode pedir a concessão lá em 2019, né? E o pagamento a partir de 2019, compensando, lógico, os valores recebidos agora. É preciso só ter um cuidado, assim, ter a certeza que o benefício de 2019, ele vai ter mais ou menos o mesmo valor do que o benefício de hoje. Porque o que acontece? Vamos supor que agora em 2020, 2021, né? A segurada viu o curso da Eleusa lá e fez a contribuição única. E a aposentou agora em 2021 com a contribuição única R$ 3.600. E lá em 2019 não tinha contribuição única e aí o benefício seria de valor mínimo. Então tem que cuidar isso. Vai buscar atrasados, não vai só receber os atrasados, vai cancelar o benefício de agora e vai receber aquele. Então tem que ter esse cuidado, tá? Não é só para voltar para receber o retroativo, tá, Núbia? A Núbia me segue pelas redes aí, tá? Não é só para receber o retroativo, tá, Núbia? Vai receber, vai ser cancelado o benefício concedido agora e ela vai começar a receber aquele lá do passado. Então, por isso que tem que ter uma atenção no valor da renda. Se a renda diminuir um pouquinho, bom, depende de quanto é esse pouquinho, né? Porque ela tem 24, 26 mil de atrasados, mais ou menos, para receber. Que com juro e correção pode chegar perto de 30, tá? Ela tem 26 mil de atrasados para receber. Se esse benefício diminuísse até R$100, bom, você pega 26 mil, você aplica o dinheiro, você tem a diferença dos R$100.
Agora, se o benefício, por exemplo, se for um benefício de valor mínimo, salário mínimo agora, não tem dúvida. Faz ação lá para receber o valor atrasado. Mas, como eu Não disse, é o caso dela, não é o caso dela. não é só receber os atrasados, tá, gente? Quando você pede retroação lá da data de início, lá da DER, o benefício o concedido depois ele é cancelado e é concedido o anterior. E o benefício anterior, ele pode ter um outro cálculo de renda, né? Como eu disse, se o benefício atual é de valor mínimo, não tem dúvida, não tem benefício menor que o mínimo. Então você pode fazer ação de olho fechado, eu quero aquele e acabou, não precisa nem olhar nada. Olhou o contra-cheque atual, né? Olha o contra-cheque atual. É benefício de valor mínimo, fecha os olhos e faz ação para pedir o atrasado, não tem problema nenhum. Mas como eu disse, cuidado. Nem todo segurado que está aposentado por idade agora, ele recebe só o salário mínimo. Então vai olhar primeiro lá no extrato de pagamentos, né? Olha, ele está recebendo R$ 1.800. Opa, deixa eu fazer a conta em 2019 para ver se vai qual é o valor que vai te dar. Por isso que é necessário, professor, saber o mínimo de cálculo, né? E a questão... Oi, Eleusa, bom dia! Bom dia, Eleusa. E também ter essa questão do programa de cálculo, professor, ter essa necessidade de ter um programa de cálculo. Queria que o senhor falasse a respeito disso um pouquinho também. E a parceria, e a questão da parceria. Nós estamos já, pessoal, com 1 hora de live. Olha como passa rápido. Olha, Eleusa. Assim, pro advogado iniciante é meio difícil, às vezes, você conseguir custear um programa de cálculo, tá? Mas é importante, se você não domina cálculo, você vai ter que ou fazer uma parceria com um colega que saiba de cálculos, tá? Ou contratar um programa de cálculo. Nós temos aí o SomPrev. Isso, acabei de abrir aqui, SomPrev. Tem o SomPrev, tem o cálculo jurídico, tem o previdenciarista, que também tem o programa de cálculo. Prévios, né? O Prévios, eu uso o Prévios. Eu acho que o Prévios ele é bem funcional. Mas o que tem todos esses programas? A Justiça Federal tem um gratuito, que ele é meio chatinho de operacionalizar, mas ele é confiável. É uma planilha, né, professor? Que baixa, né? É do Rio Grande do Sul? É da 4ª região, trf4.jus.br. E aí você faz cálculos, né? Eles têm vários programas de cálculo, que são planilhas desenvolvidas pelos servidores. Mas assim, como todo programa de cálculo, para qualquer programa de cálculo, tá? Você tem que saber alimentar o programa. Porque a falha no resultado dificilmente está no programa. Já encontrei falha em programa, já informei fabricante, já informei empresa responsável, tá? Já localizei. Mas é raro. Geralmente a falha do programa ela está em quem o alimenta. Em quem insere. Como inserir esses dados, né, professor, direitinho. Então, assim, quando você comprar um programa de cálculo, se for das empresas, faça os cursos que as empresas fornecem. Geralmente, o cálculo jurídico, o SomPrev, previdenciarista, o Prévios tem, por exemplo, tem através do YouTube todos os vídeos para você saber usar ele. Certo. Assista. Por quê? Porque o erro de cálculo pode ser fatal, né? O erro de cálculo pode ser fatal, né? Você pode ser induzido em erro. Você mesmo se induzir em erro o seu cliente. Então tem que saber usar bem o programa de cálculo. E se você não domina, temos vários escritórios no país todo aí que fazem só parte de cálculo. São as parcerias, né, professor? Você pode ter parceria para cálculo, você pode ter parceria para fazer... Olha, doutor, eu só faço a parte judicial, eu não quero fazer a parte administrativa. Tem escritórios que fazem a parte administrativa para você. Ah, doutor, ao contrário, eu só quero fazer a parte administrativa. O judicial eu quero um parceiro para dividir. Tem muitos escritórios no país afora. Agora há pouco passou aqui, por exemplo, o Ronaldo Fernandes,
um jornal de Itaú, no Rio Grande do Norte. E ele esteve aqui em Gramado há poucos dias, a gente se encontrou aqui. Ele tem uma parceria com uma colega que estava em Criciúma, Santa Catarina, e agora se mudou para Belém do Pará. E o bom disso é que hoje você pode ter processo no Brasil inteiro, né? Eu tenho clientes na Bahia, eu tenho clientes no Ceará, eu tenho cliente em São Paulo, eu tenho cliente em Santa Catarina, eu tenho cliente no Paraná, eu tenho clientes em vários estados da federação, que você pode fazer o administrativo através do meu INSS, né? Através ou da entidade conveniada, né? Através da OAB, como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e todos os estados têm. Ou ainda você pode, depois que a parte judicial, você pode ou se cadastrar no processo eletrônico lá naquela unidade da federação, ou através de um escritório parceiro. Um advogado que você conhece, que você confia, que você já conhece o trabalho dele. E eu tenho escritórios parceiros aí pelo Brasil afora. Né? Com quem a gente... Vou pegar uma live 2, casos práticos de parcerias pelo Brasil. Como é que faz? Faz assim. Olha, a Núbia falou aqui, sou sua fã só pela pessoa humilde que você é. Ai, obrigado, Núbia. Obrigado. E Eleusa colocou, iniciando a semana em grande estilo com vocês. Que chique, Eleusa. Tava excelente. Eleusa, eu não consegui ficar muito sábado, mas estava excelente o curso, tá, Eleusa? Eu vi que estava excelente. Você pontuou bem a questão e os colegas estavam bem interativos com você. Eu vi bem isso, sábado. Foi muito bom o curso mesmo. Professor, estamos caminhando aqui para 1h06. Eu quero deixar salva essa live. Não vamos perder. Quais são os últimos conselhos que o senhor tem, ou dicas para quem está iniciando? Advogado iniciante primeiro. Questão documental, ter muito cuidado, juntar todos os documentos naquele pedido, não deixar alguns de fora. Não, isso aqui depois eu juntar tudo. Processo administrativo, você junta todas as provas nele. Não guarda, vou juntar isso aqui no judicial. Não faz isso, tá? Não faz isso porque nós estamos caminhando para uma era em que, se o judiciário entender que a prova veio só no judicial, você não vai ter os atrasados. Tá? Então, assim, junte todas as provas na via administrativa. Mas, doutor, o cliente veio aqui no escritório já com a carta de indeferimento. O que eu faço? Você pode fazer... Aí você viu, ele fez um pedido e não juntou nenhum PPP. Ele fez um pedido e não juntou as provas que o INSS solicitou. Você pode fazer duas coisas. Você pode fazer o recurso administrativo para ele e juntar neste recurso administrativo todas as provas que ele não apresentou. Ah, mas doutor, ele me procurou, já tinha passado o prazo de recurso. Bom, você pode fazer o pedido de revisão administrativa daquele indeferido. Doutor, você vai revisar um benefício indeferido? Sim, você pode revisar um indeferimento. Não cabe só recurso de indeferimento. Cabe revisão de indeferimento. Né? E vou mais adiante ainda. Cabe revisão também de deferimento. Você viu que o seu cliente... o meu cliente se aposentou, saiu o salário mínimo aqui, mas ele tinha um monte de contribuição alta aqui e não apareceu no CNIS. Faz a revisão administrativa, apresenta as provas e faz o pedido de revisão. Algo que ficou faltando, né? Ou então não ter essa contagem desde o primeiro pedido. Vamos dizer que você não fez o primeiro pedido. Foi outro colega que fez o pedido. Todo aquele documento essencial. Todo aquele documento essencial que não foi apresentado ao INSS, você deve apresentar ao INSS. Seja no recurso administrativo, seja em um pedido de revisão. Apresenta. Mas, doutor, vai demorar. Não tem problema. Você apresenta, passou um prazo razoável ali de 120 dias ou de 180 dias, o INSS não analisou o seu pedido, você faz um mandado de segurança para o INSS analisar.
Ah, mas os mandados de segurança não estão dando certo, porque o INSS, a gente faz o mandado e o INSS indefere. Não tem problema, aí você pode ir para a via judicial. Certo. O importante é apresentar o documento para o INSS, apresentar o PPP para o INSS, apresentar aquela relação de salários que não aparece lá, apresentar aqueles documentos da pensão por morte que não foram apresentados. Ah, foi indeferida a pensão por morte porque não teve prova da união estável. Bom dia, tudo bem? Apresentar aqueles documentos que não foram. Apresenta. Vou dar uma questão minha, porque o advogado não é daqui, não conheço o colega, e foi feito um pedido de pensão por morte para a viúva e para uma menor de idade. Sim. Né? Só que eu acredito que o erro, por quê? Porque eu não tive acesso à cópia, até porque foi pelo meu INSS, né? E está no CPF Sim. da viúva. Tá. Provavelmente teria que fazer em separado o pedido para a menor filha que reside no Maranhão e para a viúva que mora no Tocantins. Assim que eu entendo, deveria abrir 2 meu INSS, entendeu? Só que ele foi contratado só pela viúva. Então ele fez o trabalho para a viúva. Apesar dele ter Sim. juntado os documentos da menor, comprovando, né? Porque para filho menor não precisa, não tem necessidade dessa comprovação da dependência como é para a viúva. Então, o que eu acredito que foi o erro, que ele colocou a viúva como como é que chama? Agora me deu um branco a palavra, professor. A viúva não pode representar a menor, e sim a mãe. Então, deveria ter entrado separadamente. Meu INSS da menor, meu INSS da viúva. E ter entrado com pedido separadamente. Não, ele juntou tudo uma coisa só. Acho que o INSS entendeu. Não, mas a viúva não pode representar a criança. Não, eu vou dizer assim, até poderia fazer tudo num só. Até poderia fazer tudo num só, tá? Mas teria que juntar a documentação da mãe da menor junto. E na concessão o INSS separa. E pelo visto, não juntou a documentação da mãe da menor. Tá. E aí, agora que eu entrei pelo CPF da menor, abri o INSS para menor, e agora que eu estou fazendo o trabalho. E eu queria pedir desde a data do óbito, desde aquele primeiro requerimento, como é que eu faço? A contagem, desde lá. Que idade tem a menor? 12 anos. Você faz o pedido, que é desde o óbito do segurado, contra a menor não corre, contra menor de 16 não corre prescrição, nem decadência, tá? Não corre nem prescrição nem decadência. Se o INSS não pagar os atrasados para ela, você vai ter que fazer ação judicial. E a revisão? Eu não posso pedir uma revisão? A revisão da renda? Não, deu... Qual revisão? Considerado o pedido desde aquele primeiro requerimento, porque aí eu já entrei com um outro requerimento, né? Tem um outro protocolo, né? Agora que eu entrei. Tinha o protocolo da viúva, né? Que já foi concedido, tudo certo. Isso. E agora você entrou com um novo. Porque não, só a viúva está recebendo, né? Tá. Por isso que eu entrei agora. Neste novo requerimento, se ele ainda não foi analisado, você pode... Foi analisado, abriu a exigência, eu cumpri a exigência, juntei mais do que queriam, que disseram que não tinha, juntei, que foi só um comprovante de endereço e um termo que até meu irmão falou, eu nunca tinha visto esse termo. Eu digo, mas agora então eles estão exigindo tudo, esse termo de responsabilidade, porque a mãe vai estar recebendo o benefício, ela tem que se responsabilizar criminalmente, civilmente, etc. e tal. Isso. Foi só isso que eu juntei, que eles pediram a mais e cumpri a exigência. Já foi concedido? Ainda não, está em análise, porque está recente essa exigência. Faz uma petiçãozinha e junta requerendo o pagamento do benefício desde o óbito. Certo. O pagamento de benefício desde o óbito, tá? Requer o pagamento do benefício desde o óbito do segurado, tá? Porque contra menor não corre decadência nem prescrição. Tá? E deixa o INSS analisar. Mas eles indefiniram o pagamento. Tudo bem, calma, relaxa. Você vai poder fazer o recurso administrativo. E se não for o caso, se quiser, faz a ação judicial.
Não fica braba com o servidor. Ele errou, porque isso aqui, ele tá de massa calma, gente. Ele errou. Ele errou. Tá? E a professora Grace Mandelli é uma boa para seguir também, tá? A professora Ainda não teve o resultado, professor, entendeu? Eu só entrei agora com o pedido para ela, entrei com a documentação e eles abriram essa exigência. Aí o que me gerou dúvida, porque assim, eu não quis mais perder tempo, entendeu? Sim. Porque vai correndo o tempo, eu fiquei preocupado com essa questão se receberia desde o óbito, então eu quis logo dar entrada. Então eu entrei logo com a documentação necessária, e aí abriram só essa exigência, esse detalhezinho do termo. Sim. E era só, acho que mais... Ah, então, ainda vai ter o resultado. A partir do resultado é que eu vou ver se eu vou entregar a competição. Assim, como é que eles deferem? Tudo. Não espera o resultado. Junta agora, está em análise ainda, junta agora uma petição requerendo... Informando aquele primeiro protocolo? Nem precisa informar. Porque ela poderia pedir hoje sem haver protocolo nenhum. Certo. Você informa... Só por uma cautela, né, professor? Você juntou a certidão de óbito dele, né? Sim, tudo. Tá. Você informa e pede o pagamento desde o óbito, informa que ela tem 12 anos de idade, que ela é incapaz, né? Ela é incapaz, que ela tem 12 anos de idade, e contra o menor e o incapaz, né, não corre prescrição nem decadência. Você pede o pagamento desde o óbito do segurado. Esquece o outro requerimento. Entendi. Esquece o outro requerimento. Pede o pagamento desde lá. Depois disso, conforme o INSS analisar, aí vai se pensar se vai fazer o recurso administrativo ou se vai fazer o recurso judicial. Vai se pensar. Vai depender da resposta que o INSS lhe der. Tá? E aí eu te prometo o seguinte, uma promessa minha para ti agora. Quando sair essa carta, se for indeferido o resultado desse processo, a gente vai marcar uma live e nós vamos resolver esse caso ao vivo para ajudar até quem está passando por isso. Tá bom? Tá, ok. Então eu vou juntar essa petição. Vou juntar, só por cautela. Você junta essa petição e eu fico com compromisso contigo e com todo mundo aqui. Quando sair esse resultado dessa carta, a gente vai debater ele ao vivo aqui e vai dizer o seguinte, vamos mostrar os caminhos. E aí nós vamos conversar e debater e vamos escolher o melhor caminho. E vamos mostrar o melhor caminho. Entendeu? Sim. Tem uma outra pergunta aqui, professor. A Núbia. Eu perdi um processo assim. A cliente fez o requerimento sozinha, não juntou as carteiras. No judicial, o juiz alegou que as provas não vieram, não veio no judiciário. O juiz alegou que as provas não vieram. Será que eu entendi direito? Mas se não prescreve... Ah, não, isso aqui já é... O que ela quis dizer o seguinte, que o juiz não deu o pagamento do benefício porque a prova só veio no judiciário. Ah, sim. Só veio no judiciário. Por isso que eu digo, apresentem todas as provas no INSS. Eu juntei tudo, professor. Agora, em relação ao meu caso que eu falei agora, ela colocou, mas se não prescreve, ela quis dizer para menor, né? Não há necessidade de pedir essa consideração, né? Ela está perguntando, quando uma viúva começa a receber sozinha a pensão e o falecido tem um filho de outro casamento ou relacionamento, né? Ela não é, a mãe da criança não é casada. Sim. Que só pediu a pensão um ano depois, peraí, eu vou ler do começo para não... Quando uma viúva começa a receber sozinha a pensão e o falecido tem um filho de outro casamento, que só pediu a pensão um ano depois, é certo o INSS descontar da viúva o que ela recebeu a mais? E aí é engraçado, porque na verdade esse caso da Núbia é o mesmo seu. Se tu parar pra pensar, tu vê como são as coisas. Eu não me lembro a cidade da Núbia, depois coloca aí a tua cidade, eu não me lembro a cidade da Núbia. Tu vê, nós estamos lá em São Luís do Maranhão, com uma situação que a viúva está no Tocantins,
Isso. O mesmo caso está acontecendo em outro lugar no Brasil. Por isso que eu digo, nós vamos resolver isso depois. Quando vier a cartinha lá, nós vamos resolver isso ao vivo para todo mundo ver, tá? O que acontece, tá? Núbia, a viúva recebeu de boa fé. O menor vai ter direito aos atrasados, sim, mas a viúva não responde por isso, porque não dependia dela o pagamento ao menor. Então é possível fazer uma ação contra o INSS para cancelar, que o INSS vai lançar uma dívida em nome da viúva. Vai acontecer no seu caso também, tá? Não é problema seu, vai acontecer lá para a viúva. Vai acontecer no seu caso também. Quando o INSS gerar o benefício para a sua cliente menor, Sim. Deve gerar os atrasados. Sim. E gerar os atrasados, ele já pagou isso para a viúva. E ele vai querer descontar da viúva. Ele não pode. Porque a viúva não responde pelo recebimento tardio do menor. Até porque não é o mesmo representante legal. Claro que se fosse mãe e filha, é diferente. Por exemplo, a mãe seria responsável pela filha, daí ela não pediu. Eu coloquei agora corretamente, o outro advogado não colocou, provavelmente. De uma viúva e de um filho fora do casamento. Ou de um filho de um casamento. Anterior ao casamento. Né? Não. Né? Ó, Núbia é do Rio de Janeiro, para você ver, ó, o que está acontecendo aí em Tocantins. O que está acontecendo em Tocantins e São Luís do Maranhão está acontecendo ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. Né? Então, eu vou dizer para vocês assim, ó, a viúva não responde por isso. Entendeu? A viúva não responde, ela não tem que devolver. Infelizmente, para o INSS, ele vai pagar em dobro. E no seu caso aqui, Alessandra, ele vai pagar em dobro por culpa do próprio INSS. Porque a viúva lá do Tocantins informou que tinha um filho. E o INSS não aceitou pagar porque não tinha os documentos. A viúva do Tocantins informou que existia uma filha anterior ao casamento dela no Maranhão. Existia essa outra dependente no Maranhão. Anterior ao casamento dela viúva. Então, meus queridos, é isso. Ó. Como é que a viúva lá do Tocantins vai devolver valor se ela informou e o INSS... Porque o advogado juntou os documentos da menor, mas deve ter tido problema nessa questão da representação. Isso que eu entendi, porque eu não tenho como ver o processo. Como é que eu vou pedir cópia? Isso que eu estou falando para Leus. Eu não tenho CPF, eu não tenho a senha. Como é que eu vou entrar para olhar e pedir cópia? E, na verdade, na via administrativa, você tem que se preocupar agora só com a menor. Exatamente. E buscar o direito da menor. Mas lá no Tocantins... o INSS depois vai gerar uma dívida em nome da viúva. Mas a viúva pode cancelar isso. Assim como a cliente da Núbia, né, que ela é natural de Campina Grande, na Paraíba, e agora mora no Rio de Janeiro, assim como a cliente da Núbia não precisa devolver o valor. Por quê? Porque ela não é responsável pela habilitação tardia do menor. Ela recebeu certo. Ela não tem que devolver nada. É porque eu não consegui ver o que foi que aconteceu exatamente, professor. Eu estou deduzindo que pode ter sido essa falha da representação, entendeu? Foi o que eu entendi, porque juntou da menor, mas não deve ter juntado da mãe, dizendo que a mãe representaria, não juntou esse termo da mãe de responsabilidade. Teria que juntar a documentação da mãe da menor, comprovante de residência da mãe da menor. Juntei. Não, eu tô dizendo ele lá na Bahia. Ele lá, deveria ter feito. Procuração da mãe da menor, porque daí ele teria que representar as duas. Porque, na verdade, são duas partes. Exatamente. E do ponto Eu entraria, professor, eu acho que eu entraria separadamente. Dá para fazer ao mesmo tempo, dá para fazer, mas tem que juntar a documentação de todo mundo numa vez só. Né? Ela é, na verdade, falando assim em processo civil agora, né, falando em termos processuais, é um litisconsórcio facultativo. Sim. Entra junto se quiser. Né? E depois vai gerar o problema dos efeitos financeiros. No seu caso, eu acho que o INSS vai pagar para a menor.
E Também vai gerar um acredito. problema lá para a viúva lá, mas ela tem como se defender. Ela tem como se defender, tá? Porque ela Ela fez. entrou com o pedido e Ela, eles não abriram talvez exigência, né? Falando, ó, foi. informe quem é o responsável. Alguma coisa assim, né? Ela fez a parte dela, né? Ela Entendi. fez a parte dela. Então ela tem defesa. Da mesma forma aqui, minha querida Núbia, que está no Rio de Janeiro, você pode sim defender a sua viúva e ela não tem que devolver. Tem que entrar com uma ação para desconstituir essa dívida que o INSS lança lá, né? Uma dívida com o INSS e cancelar o desconto. E se já foi feito algum desconto no contra-cheque dela, tem que pedir nesse processo para o INSS devolver esse valor para ela. Tá? Cabe ação, sim. E se ela não se movimentar, ela vai pagar tudo. Se ela deixa. Ah, então, porque às vezes o cliente diz, ah, doutor, mas eu não quero te pagar honorários. Bom, então, então você vai pagar a dívida toda. Você sabe? Ah, mas não dá para fazer isso direto no INSS. Não, não tem como, porque o INSS já entende que quando ele tem que pagar para a viúva primeiro e depois entra o menor, ele é obrigado a pagar o atrasado para o menor, o INSS administrativamente entende que tem que descontar da viúva. Você só vai Ficou conseguir cancelar diferente do isso. meu caso, né, professor? Que ela mostrou que existia essa criança, só não ficou bem representado. Eu acredito que foi isso. Mas eu vou te contar, Alessandra. O INSS vai atrás dela. O INSS vai lançar a dívida. O INSS vai lançar a dívida e ela vai ter que se mexer lá no Tocantins. Ela vai ter que se defender. Tá Eita, bom? professor. Tá bom, professor. Vamos encerrando aqui para poder salvar essa live, pessoal. Senão. Gente, assim, ó, meu compromisso com a doutora Alessandra lá de São Luís do Maranhão. Quando sair essa carta de concessão dessa pensão por morte, nós vamos analisar ela aqui em conjunto com todo mundo e a gente vai debater, vai falar, vai botar as alternativas, vai falar o que pode ser feito, se cabe recurso, se não cabe, se cabe revisão, se não cabe, se cabe ação judicial. Vamos fazer tudo isso aqui, porque essas questões, como vocês viram, começamos a debater uma situação que ligava o Tocantins com São Luís do Maranhão e acabamos num caso idêntico no Rio de Janeiro. E é assim, Verdade. direito previdenciário assim. Por isso que assim, esse aqui é mais o que nós fizemos aqui. Ele sabe o que é, Alessandra? Eu vou puxar a brasa pro meu lado agora. Isso é previdência interativa. Ah, sim. Isso é É a, previdência interativa. a ligação, né? Conectividade de casos semelhantes, né? Tá bom, gente? Então tá bom, Olha, pessoal. Agradeço muito, professor. Vai me dando essa orientação aí, que eu quero conceder o melhor benefício. Tudo certinho. Tudo chupeta no mel. obrigado pelo convite. Já tenho um compromisso contigo para a gente analisar esse processo ao vivo aqui com todo mundo junto, tá? E dizer para vocês assim que é uma satisfação estar com vocês, compartilhar isso aí, resolver esses problemas nacionais aí, porque assim, trazer para as pessoas o direito que elas têm. É isso que a gente faz lá no canal Mente Quântica, é isso que a gente faz no @AguiaFlix, é isso que eu faço nas sextas-feiras da manhã no Previdência Interativa aqui através do meu Instagram. É compartilhar conhecimento com vocês e resolver, trazer para as pessoas o melhor direito que elas possam ter. Tá? Não vou acertar tudo sempre, mas nós vamos construir tudo aqui de forma conjunta, tá certo? Tá ok, professor. Eu que agradeço, viu, pela força, viu? Vamos mostrar, sim, esse caso real, tá bom? Tá certo. Aí o senhor me orienta direitinho, todo o procedimento, como é que faz. Pra gente Tá mostrar certo. e expor, né, a pessoa, né? Tá bom? Tá certo. Então, um beijão Um a abraço, todos. gente. Muito obrigada pela companhia, pessoal. Obrigada, professor, pelas orientações, pela força, pela mudança de mentalidade, que todos os colegas devem se ajudar, né? Essa mentalidade deve ser transformada cada vez mais na nossa área, para haver um fortalecimento da nossa classe. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.